Laura sabia o gosto amargo da vergonha desde que tinha 10 anos, quando uma febre danada lhe roubou o movimento das pernas e transformou sua vida numa prisão de rodas rangentes. Agora, aos 20, ela era a sombra esquecida naquela casa de adobe e telhas vermelhas no interior da Bahia, onde o sol queimava forte e as palavras queimavam mais ainda. As irmãs, Camila e Beatriz, eram tudo o que ela não era. Bonitas, altas, com pernas firmes, que dançavam forró nas festas da vila, enquanto Laura ficava encostada na parede, ouvindo os sussurros cruéis. Coitada da aleijada, diziam os vizinhos com pena falsa. Nunca vai arrumar marido, ô desgraça. E pior que os vizinhos eram as próprias irmãs, que riam dela quando achavam que não ouvia, chamando-a de peso morto e encosto da família. O pai, seu Antônio, homem de poucas palavras e muito trabalho na roça, fingia não ver. A mãe, Dona Zélia, suspirava cansada e dizia que era vontade de Deus. Mas Deus parecia ter esquecido de Laura naquele canto esquecido do mundo. Seu coração era um nó apertado de raiva e tristeza que ela engolia todo dia, fingindo que não doía. Até que chegou a carta. Foi numa tarde de calor sufocante, quando o carteiro apareceu montado no jegue velho, trazendo um envelope amarelado com selo de outra cidade. Seu Antônio leu em silêncio, os olhos arregalados, e chamou a mulher para a cozinha. Laura, da sala, ouvia os sussurros nervosos. Um vaqueiro viúvo, fazenda grande no sertão de Pernambuco, procura moça para casar, diz que não se importa com defeito físico, quer alguém de coração bom para cuidar do filho mudo dele. Dona Zélia soltou uma risada curta e apontou para a porta da sala. Manda a Laura. Já está na idade e ninguém mais vai querer ela mesmo. Pelo menos, tira esse peso de nossas costas. Camila e Beatriz, que escutavam atrás da porta, explodiram em gargalhadas. Ai, que piada boa! Mandar a aleijada para o fim do mundo. O vaqueiro deve ser tão ruim quanto ela. Oh, desespero! Laura sentiu o mundo desabar. Elas estavam falando sério. Iam mandá-la embora, como quem descarta um trasto velho. Uma piada cruel para se livrar do problema. As lágrimas queimaram seus olhos, mas ela mordeu o lábio, até sentir gosto de sangue. Não ia chorar na frente delas. Nunca mais. Naquela noite, seu Antônio entrou no quartinho apertado onde Laura dormia e sentou na beirada da cama de ferro. Ô moça, disse ele, evitando o olhar da filha. O vaqueiro João Pereira é homem bom, rico, tem terra e gado. Ele perdeu a mulher faz 3 anos e o menino dele ficou mudo do trauma. Ele quer uma esposa que cuide da casa e do filho, que tenha paciência. Não precisa ser bonita nem dançar. Laura sentiu a faca atravessar mais fundo. O senhor está me mandando embora porque eu sou um peso, né, pai? Sua voz saiu trêmula, cheia de uma dor antiga. Seu Antônio baixou a cabeça. É pro seu bem, menina. Aqui você só vai sofrer. Lá você pode ter uma vida, um lar de verdade. Mas Laura sabia a verdade crua. Eles queriam se livrar dela. A carta era a desculpa perfeita. E o vaqueiro João devia ser um velho desesperado, feio ou ruim, que ninguém mais queria. Mas o que mais doía não era isso. Era saber que sua própria família a achava tão inútil que preferia mandá-la para um desconhecido no meio do nada. Nos dias seguintes, Dona Zélia arrumou uma malinha velha com as poucas roupas de Laura, enquanto as irmãs comentavam rindo. Vai ser engraçado ver a aleijada tentando ser dona de casa. Laura não respondeu. Guardou a raiva e a vergonha no fundo do peito, junto com um pensamento pequeno e teimoso que começava a nascer. Talvez, longe dali, ela pudesse ser outra coisa, além da filha rejeitada e humilhada. Talvez. Na véspera da viagem, Laura olhou pela última vez o quartinho onde passou tantas noites chorando sozinha. Ia embora sem nenhuma despedida carinhosa, sem abraço, sem bênção de verdade. Só o alívio mal disfarçado nos olhos da mãe e das irmãs. E enquanto o sono não vinha, ela se perguntou com o coração disparado de medo e raiva:
O que eu vou encontrar lá no sertão de Pernambuco? E quem é esse vaqueiro João que disse que me quer? Mas o que ela não sabia era que aquela viagem mudaria tudo e que o segredo antigo da avó curandeira, guardado há tanto tempo, estava prestes a despertar de um jeito que ninguém podia imaginar. A manhã da partida amanheceu com o céu tingido de vermelho, como se o próprio sertão sangrasse pela injustiça que estava acontecendo naquela casa. Laura acordou com o corpo dolorido de uma noite mal dormida, o coração pesado como pedra no peito. Hoje era o dia em que ia embora para longe, mandada como um fardo inconveniente, embrulhada numa piada cruel que a família inteira fingia ser bondade. Dona Zélia entrou no quarto sem bater, carregando a mala velha de couro rachado que pertencera à avó. "Arrumei tuas coisas", disse ela com voz seca, sem emoção nenhuma, como quem fala do tempo ou da colheita. 3 vestidos, uma saia, umas meias. É o que tem. Laura olhou para a mala e sentiu um aperto na garganta. 3 vestidos para a vida inteira? Era isso que ela valia para a família? Nem ao menos tinham dado o trabalho de comprar algo novo, algo que dissesse, você merece começar de novo. Não. Era só o suficiente para se livrar dela sem gastar muito. "A senhora não vai sentir minha falta?" Laura perguntou baixinho, a voz trêmula, sabendo a resposta, mas precisando ouvir, precisando confirmar a dor que já conhecia tão bem. Dona Zélia parou na porta, as costas viradas, e suspirou cansada. "Ô filha, a vida é dura para todo mundo. Você vai ter uma casa, um marido, vai cuidar de criança. É mais do que muita moça tem por aí. Agradeça a Deus." E saiu sem olhar para trás, deixando Laura sozinha com o silêncio cruel e a certeza amarga de que nunca foi amada naquele lugar. As irmãs apareceram na hora do café, os cabelos arrumados, os vestidos bonitos que Laura nunca teve. Camila mastigava um pedaço de pão com manteiga e sorriu de canto de boca. "Vai hoje, né? Graças a Deus, finalmente vamos ter espaço no quarto." Beatriz deu risada e completou. "E o vaqueiro deve ser velho e feio, senão não ia querer uma aleijada." O desespero dele, coitado. Laura sentiu a raiva subir quente pelo peito, queimando como brasa viva. Queria gritar, queria xingar, queria jogar a xícara de café na cara delas e dizer tudo o que engoliu durante anos. Mas não fez nada. Apenas olhou bem fundo nos olhos de cada uma, gravando na memória aqueles rostos bonitos e podres por dentro, e disse com voz firme, "Um dia vocês vão se arrepender de ter me tratado assim." Camila revirou os olhos. "Ai, que dramática. Vai lá ser feliz com teu vaqueiro misterioso." O carroceiro chegou 12:00 em ponto, montado numa charrete velha puxada por um cavalo magro. Era um homem baixo e calado, contratado por seu Antônio para levar Laura até a cidadezinha onde pegaria o ônibus para Pernambuco. Seu Antônio carregou a mala até a charrete, evitando o olhar da filha o tempo todo. "Ô moça, se cuida por aí. O vaqueiro João é homem de palavra. Ele mandou dinheiro para passagem e tudo. Quando chegar, manda notícia." Laura assentiu, a garganta apertada demais para falar. Queria perguntar, "O senhor me ama, pai? Algum dia me amou?" Mas sabia que a resposta ia doer mais que o silêncio. O carroceiro ajeitou a cadeira de rodas na parte de trás da charrete com cordas velhas. E seu Antônio pegou Laura no colo para colocá-la no banco. Naquele momento, ela sentiu o cheiro do suor e da terra do pai, e uma tristeza tão grande que quase sufocou. Dona Zélia acenou de longe, da porta da casa, sem se aproximar. As irmãs nem apareceram para a despedida. Laura olhou para trás uma última vez, vendo a casa de adobe, o terreiro de chão batido, as galinhas ciscando, tudo o que conheceu a vida inteira. E sentiu alívio. Um alívio estranho misturado com dor, porque mesmo sendo um lugar que só lhe trouxe vergonha e rejeição, ainda era o único lar que conhecia. A charrete balançou na estrada de terra, levantando poeira vermelha sob o sol inclemente. Laura segurava firme na beirada do banco de madeira, o corpo dolorido a cada solavanco, mas não reclamou.
O carroceiro era homem de poucas palavras, apenas assobiava baixinho uma toada triste. Depois de horas de viagem, chegaram à cidadezinha onde ficava o ponto de ônibus. Um lugar pequeno, com casinhas simples, uma venda na esquina e uns poucos moradores sentados na sombra. O carroceiro desceu a cadeira, ajudou Laura a sentar nela, entregou a mala e apontou para o ônibus velho encostado na praça. "É aquele ali, moça, sai daqui a pouco. Boa sorte." E foi embora sem olhar para trás, como todos faziam. Laura ficou sozinha na praça poeirenta, debaixo do sol quente, esperando. Algumas mulheres passaram e olharam com pena. Crianças apontaram e sussurraram. Ela já estava acostumada. Quando o motorista do ônibus apareceu, um homem gordo de bigode grisalho, ele franziu a testa. "Ô moça, você vai sozinha? Pra onde?" "Pra Floresta, Pernambuco." "Sertão do Pajeú." Laura respondeu, a voz firme apesar do medo que mordia por dentro. O motorista coçou a cabeça. "É longe, viu? 2 baldeações. Vai dar a noite toda. Você tem dinheiro para passagem?" Laura mostrou o envelope que seu Antônio lhe dera, com as notas amassadas que o vaqueiro João mandara. O motorista assentiu e ajudou a subir, carregando-a no colo enquanto outro homem subia a cadeira de rodas. Dentro do ônibus, os passageiros olharam com curiosidade e pena. Laura sentou perto da janela, abraçou a mala velha no colo e olhou para a estrada que se abria à frente. Enquanto o motor roncava e o ônibus começava a se mover, uma lágrima teimosa escorreu pelo rosto dela. Mas não era lágrima de tristeza, era de raiva. Raiva da família que a jogou fora. Raiva de um destino que parecia cruel demais. E raiva de si mesma, por ainda ter esperança de que no fim daquela estrada poeirenta talvez, só talvez, existisse algo melhor. A noite caiu pesada sobre o sertão, e Laura seguia balançando no banco desconfortável do ônibus, entre desconhecidos que dormiam e roncavam. O medo apertava seu peito. Quem era esse vaqueiro João? Seria cruel? Seria violento? E o menino mudo, o que esperavam dela? Mas o que ela não sabia era que a resposta para essas perguntas ia mudar tudo o que acreditava sobre si mesma, e que o sertão de Pernambuco guardava segredos antigos que logo despertariam em suas mãos. O sol já estava alto quando o ônibus finalmente parou na pequena cidade de Floresta, no sertão do Pajeú pernambucano. Laura acordou sobressaltada, o corpo todo dolorido das horas sentada no banco duro, a boca seca de sede e o coração disparado de medo. Pela janela empoeirada, via casas baixas de taipa e tijolo, ruas de terra batida, um mercadinho com toldo rasgado e alguns homens parados na sombra, chapéus de couro na cabeça, olhares curiosos. O motorista gritou lá da frente, "Floresta! Quem desce aqui é agora!" Laura respirou fundo, tentando acalmar o tremor nas mãos. Era agora. Não tinha mais volta. Um senhor de bigode grisalho ajudou a descer a cadeira de rodas e outro passageiro carregou Laura no colo até a calçada. Ela murmurou um "obrigada" baixinho, sentindo os olhares de todos na pracinha. A mala velha foi largada ao lado dela com um baque surdo e o ônibus partiu levantando poeira vermelha, deixando-a sozinha naquele lugar desconhecido e hostil. O calor era sufocante, diferente do calor da Bahia. Aqui o ar queimava a garganta, seco como osso de boi no chão rachado. Laura olhou ao redor procurando. Ele disse que ia mandar alguém buscar. Mas quem? E se ninguém viesse? E se tudo fosse mentira e ela ficasse abandonada ali, sozinha, aleijada, sem ter para onde voltar? O pânico começava a subir quando ouviu uma voz grave, calma, vinda de trás. "A senhorita é Laura?" Ela virou a cadeira devagar e o viu. E o mundo parou. O homem parado ali, a poucos passos, não era velho, não era feio, não era nada do que ela imaginou durante a viagem inteira. João Pereira devia ter uns 35 anos, alto, de ombros largos, pele queimada de sol, cabelo preto um pouco comprido sob o chapéu de couro. O rosto era marcado por rugas de trabalho e sol, mas os olhos eram o que mais impressionavam.
castanhos, fundos, cheios de uma tristeza antiga que Laura reconheceu porque era igual à dela. Ele usava camisa de algodão surrada, calça de brim, botas gastas de quem andava muito, e a olhava com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Não era pena, não era desprezo, era respeito. Eu sou Laura, ela respondeu, a voz saindo mais fraca do que queria. João tirou o chapéu, num gesto educado que ela nunca viu o homem fazer para ela. Prazer, moça. Sou João Pereira. Vim buscar a senhorita. Ele falava devagar, cada palavra pensada, a voz grave, mas não ameaçadora. Laura não sabia o que dizer. Esperava um velho desesperado, um homem ruim, alguém que justificasse o desprezo da família. Mas aquele homem ali, com aquele olhar triste e respeitoso, a deixou completamente perdida. O senhor é o vaqueiro? Perguntou, ainda sem acreditar. João assentiu. Sou sim. Tenho uma fazenda a 2 horas daqui, na beira do rio Pajeú. Criei gado. Tenho uns trabalhadores. A casa é simples, mas tem conforto. Ele olhou para a cadeira de rodas, depois de volta para os olhos dela. A senhora veio porque quis ou porque mandaram? A pergunta direta pegou Laura de surpresa. Ninguém nunca perguntou o que ela queria. Mandaram, ela respondeu, a voz trêmula, decidindo que não ia mentir. Minha família, eles queriam se livrar de mim. Sou um peso para eles. João ficou em silêncio por um instante longo, os olhos fixos nela, e então assentiu devagar. Entendo. Aqui a senhora não vai ser peso, não. Preciso de alguém para cuidar da casa e do meu menino, Pedro. Ele tem 10 anos e não fala desde que a mãe morreu. Tá traumatizado, sabe? Acho que ele precisa de carinho, de paciência, coisa que eu, sendo homem bruto de lida, não sei dar direito. Havia uma honestidade crua naquelas palavras que tocou Laura fundo. Ele não estava fingindo, não estava fazendo caridade. Estava pedindo ajuda de igual para igual. E a senhora? O senhor não se importa que eu seja assim? Laura perguntou, apontando para as próprias pernas, a vergonha queimando as bochechas. João colocou o chapéu de volta e pegou a mala dela. Moça, todo mundo carrega alguma coisa. Uns carregam nas pernas, outros no coração. O que importa é o que a pessoa é por dentro. E começou a andar em direção a uma carroça velha estacionada na sombra, puxada por 2 cavalos fortes. Laura ficou parada, as lágrimas queimando os olhos. Ninguém, nunca, tinha falado com ela daquele jeito, como se ela fosse gente de verdade, não um problema a ser resolvido. João voltou, pegou-a no colo com cuidado, com uma delicadeza que contrastava com a força bruta dos braços de vaqueiro, e a colocou no banco da carroça. Depois, subiu a cadeira de rodas na parte de trás e se sentou ao lado dela, pegando as rédeas. Vamos então. A viagem é longa, mas o caminho é bonito. A senhora gosta de paisagem? Laura assentiu, ainda sem conseguir falar. Enquanto a carroça balançava na estrada de terra, ela olhava de soslaio para aquele homem de perfil sério e triste. Ele não falava muito, apenas guiava os cavalos com mãos firmes, os olhos fixos na estrada. De vez em quando apontava algo. Ali é a Serra do Arapuá. Quando chove fica verde que dá gosto. Ou, esse rio tá seco agora, mas na época das águas enche bonito. A paisagem era árida, mas tinha uma beleza crua que Laura nunca viu. Mandacaros, chiques, o céu azul infinito, o silêncio enorme quebrado só pelo barulho dos cascos dos cavalos e o ranger da carroça. E pela primeira vez em muito tempo, Laura sentiu algo estranho no peito. Não era felicidade, ainda não, mas era uma pontinha minúscula de esperança. Depois de horas de viagem, a fazenda apareceu no horizonte. Uma casa de taipa grande, com telhado de telhas vermelhas, varandas com rede, um terreiro limpo, currais com gado ao longe, árvores frondosas dando sombra. Era simples, mas era bonito. Era um lar. João parou a carroça na frente da casa e desceu. Chegamos. Pedro deve estar lá dentro com a tia Madalena, a cozinheira. Ele pegou Laura no colo de novo e a levou para a varanda, onde colocou-a numa cadeira de madeira. Depois foi buscar a cadeira de rodas. Nesse momento, a porta se abriu e um menino pequeno apareceu.
Pedro era magro, moreno, de olhos enormes e assustados, cabelo bagunçado. Ele olhou para Laura com desconfiança e medo e se escondeu atrás do pai quando João chegou. Pedro, essa é a dona Laura. Ela vai morar aqui com a gente, vai cuidar da casa e de você. Diz oi para ela. Mas o menino não disse nada. Apenas olhou fixo para Laura, aqueles olhos cheios de dor, e saiu correndo para dentro da casa. João suspirou cansado. Desculpa, moça. Ele é assim com todo mundo desde que perdeu a mãe. Não fala, não sorri, não brinca, só fica quieto num canto com medo de tudo. Laura sentiu o coração apertar. Ela conhecia aquele medo. Aquela dor de ser invisível, de carregar uma tristeza que ninguém entendia. Eu vou ter paciência com ele, ela disse baixinho, e era uma promessa. João olhou para ela e, pela primeira vez, algo parecido com um sorriso cansado apareceu no canto da boca dele. Obrigado, moça, de coração. Enquanto o sol começava a se pôr, tingindo o céu de laranja e vermelho sobre o sertão, Laura olhou para aquela casa, para aquele homem triste e honesto, para aquele menino traumatizado, e pensou, talvez, só talvez, ela tivesse encontrado um lugar onde podia pertencer. Mas o que ela ainda não sabia era que naquela noite, Pedro ia ter um pesadelo terrível, e ela ia fazer algo que mudaria tudo entre os três para sempre. Se inscreva no canal para não perder essas histórias emocionantes de superação e virada de chave. A primeira noite na fazenda foi estranha para Laura. O quarto que João preparou para ela era simples, mas limpo, com uma cama de ferro, um armário velho, uma janela que dava para o terreiro onde a lua prateava tudo com luz fantasmagórica. Tia Madalena, a cozinheira, uma senhora gorda e simpática de cabelos brancos presos num coque, ajudou Laura a se acomodar. Ô menina, qualquer coisa que precisar é só chamar, viu? Meu quarto é logo ali na casinha dos fundos. O patrão João é homem bom, trabalhador, mas está perdido com o menino desde que Dona Clarice morreu. Ela suspirou fundo, fazendo o sinal da cruz. Que Deus tenha ela, coitada. Morreu de parto tentando dar um irmãozinho pro Pedro. O menino viu tudo, o sangue, o desespero, a mãe pedindo socorro e ninguém conseguindo salvar. Desde aquele dia não solta mais uma palavra, fica trancado no mundinho dele. Laura sentiu um aperto no peito. Conhecia bem aquela dor de perder alguém e ficar preso num silêncio que ninguém entendia. Eu vou cuidar bem dele, Dona Madalena. Prometo. A velha sorriu, os olhos marejados. Deus te ouça, filha. João apareceu na porta, trazendo a cadeira de rodas. A senhora está bem acomodada, Dona Laura? Ela assentiu. Tô sim, seu João. Obrigada por tudo. Ele ficou parado ali, o chapéu nas mãos, como se quisesse dizer algo, mas não soubesse como. Por fim, apenas murmurou. Durma bem, moça. Amanhã conversamos com calma sobre a rotina da casa. E saiu, fechando a porta devagar. Laura deitou na cama estranha, ouvindo os sons novos daquela casa desconhecida. O vento batendo nas janelas, o rangido da madeira velha, o coachar distante de sapos na beira do rio, o mugido do gado lá longe nos currais. E pela primeira vez em muito tempo, dormiu sem chorar. Foi no meio da madrugada que o som a acordou. Um gemido abafado, um choro engasgado que vinha do quarto ao lado. Laura sentou na cama, o coração disparado. Era Pedro. O menino estava tendo um pesadelo. Ouviu passos apressados no corredor, a voz grave de João tentando acalmar o filho. Tá tudo bem, meu filho, tá tudo bem, pai, tá aqui. Mas o choro continuava desesperado, sufocado, como se a criança estivesse se afogando em medo. Laura pegou a cadeira de rodas, moveu-se até a porta e a abriu devagar. No corredor, mal iluminado por um lampião de querosene, viu João sentado na cama de Pedro, segurando o menino nos braços. Pedro tremia todo, os olhos arregalados de terror, a boca aberta num grito silencioso que não saía. Calma, filho, calma, foi só um sonho ruim. Tá passando. Mas João tinha lágrimas nos olhos, a voz quebrada de impotência. Ele não sabia o que fazer.
Laura se aproximou devagar, a cadeira rangendo no chão de tábua. Seu João, posso tentar. João olhou para ela, o rosto marcado de cansaço e desespero. Por favor, moça, eu não sei mais o que fazer. Toda noite é isso. Laura chegou perto da cama e estendeu a mão para o menino. Oi, Pedro. Eu sei que você está com medo. Eu também tenho medo às vezes, sabia? Medo de um monte de coisa. Medo de não ser boa o suficiente, medo de ficar sozinha, medo de não conseguir andar nunca mais. Sua voz era baixa, calma, cheia de uma honestidade crua. Pedro parou de tremer por um instante e olhou para ela, aqueles olhos enormes fixos no rosto dela. Mas sabe o que eu aprendi? Que o medo fica menor quando a gente divide com alguém. Que tal você segurar minha mão e a gente espanta esse pesadelo junto? Houve um silêncio longo, tenso, onde só se ouvia a respiração ofegante do menino. E então, devagar, Pedro estendeu a mãozinha magra e segurou a mão de Laura. Ela sentiu os dedinhos gelados, trêmulos, apertando os seus com força. Isso, assim mesmo. Agora respira fundo comigo. Puxa o ar, solta devagar. Puxa o ar, solta devagar. Laura respirava junto com ele, segurando firme aquela mão pequena, olhando fundo nos olhos assustados do menino. João ficou parado, observando em silêncio, os olhos brilhando de emoção. Aos poucos, Pedro foi se acalmando. A respiração ficou mais regular, os tremores diminuíram, as pálpebras pesaram de cansaço. Quer que eu fique aqui até você dormir? Laura perguntou baixinho. Pedro assentiu com a cabeça, ainda segurando a mão dela. Laura olhou para João, que rapidamente pegou uma cadeira e a colocou ao lado da cama para ela sentar. Obrigado, moça, ele sussurrou, a voz carregada de gratidão. Laura sentou ali, segurando a mão do menino, e começou a cantar baixinho, uma cantiga que a avó curandeira cantava para ela quando era pequena. Dorme, dorme, meu menino, que a lua já se deitou, as estrelas estão dormindo e o vento sossegou. Era uma melodia simples, antiga, cheia de uma ternura que vinha de muito longe. Pedro fechou os olhos, os dedos ainda entrelaçados nos dela, e adormeceu com o rosto finalmente em paz. João ficou ali parado, encostado na porta, e quando Laura olhou para ele, viu que o homem forte e sério tinha lágrimas escorrendo pelo rosto. Faz 3 anos que ninguém consegue acalmar ele assim, ele disse com voz embargada. A senhora tem um dom, dona Laura, um dom que eu não tenho. Laura sentiu o coração aquecer. Não é dom, seu João, é só entender a dor do outro porque a gente conhece a própria. João limpou as lágrimas com as costas da mão e assentiu. Vou buscar um cobertor para a senhora, acho que vai ficar aí um tempo. E saiu sem fazer barulho. Laura ficou ali, na penumbra do quarto pequeno, ouvindo a respiração tranquila de Pedro, sentindo o calor daquela mãozinha na sua. E pela primeira vez, desde que saiu da Bahia, sentiu que talvez tivesse feito a escolha certa. Talvez ali, naquele sertão árido e duro, ela pudesse ser mais do que a filha aleijada e rejeitada. Talvez pudesse ser alguém que importava. João voltou com um cobertor e cobriu Laura com cuidado. Durma, moça. Amanhã conversamos. Mas antes de sair, ele parou na porta e disse baixinho, bem-vinda à nossa família. E aquelas palavras ditas com tamanha sinceridade fizeram Laura ter que morder o lábio para não chorar. Família. Ela nunca teve uma de verdade. Será que agora, naquele lugar improvável, com aquele homem triste e aquele menino mudo, ela finalmente teria? Mas o que Laura não sabia era que aquela noite era apenas o começo e que nos próximos dias algo aconteceria que testaria sua coragem de um jeito que ela nunca imaginou possível. Os dias na fazenda começaram a ganhar um ritmo próprio, como o pulsar lento e constante do sertão. Laura acordava cedo com o canto do galo, quando o sol ainda era só uma promessa alaranjada no horizonte. Tia Madalena trazia café quente e tapioca no quarto, mas Laura logo pediu para tomar café na cozinha com todos. Não sou visita, dona Madalena. Sou de casa agora. A velha sorriu com os olhos marejados e assentiu. João tomava café em silêncio,
sentado na cabeceira da mesa de madeira tosca, os olhos cansados de quem já tinha feito meia jornada antes do sol nascer. Pedro sentava num canto, mexendo na comida sem comer, o olhar perdido. Mas agora, toda manhã, Laura puxava a cadeira perto dele e dizia baixinho: "Bom dia, Pedro. Dormiu bem?" O menino não respondia, mas seus olhos buscavam os dela, e isso já era alguma coisa. As primeiras semanas foram de descobertas e adaptações. A casa era grande, mas simples, com chão de tijoleira vermelha, paredes de taipa caiadas de branco, móveis velhos, mas bem cuidados. Laura assumiu o comando da organização, pedindo à tia Madalena que lhe ensinasse onde ficava cada coisa. "Eu não posso fazer tudo, mas posso fazer muita coisa sentada", dizia com determinação. E fazia mesmo. Sentada na cadeira de rodas, descascava batatas, remendava roupas, dobrava lençóis, organizava a despensa. Suas mãos, que na Bahia ficavam ociosas e inúteis, aqui trabalhavam sem parar. João observava tudo de longe, com aquele jeito sério e calado, mas Laura percebia o respeito crescendo nos olhos dele. Um dia, ele chegou com tábuas e pregos e construiu uma rampa na varanda para ela descer para o terreiro sozinha. "Assim a senhora tem mais liberdade, dona Laura." Ela sentiu o coração apertar de gratidão. Ninguém nunca tinha feito algo assim por ela. Pedro era o maior desafio e também a maior alegria. O menino andava pela casa como um fantasminha, silencioso, arredio, pulando de susto com qualquer barulho mais alto. Mas Laura tinha paciência infinita. Toda tarde, depois do almoço, ela se sentava na varanda com um cesto de roupas para remendar e chamava: "Pedro, vem me fazer companhia." No começo, ele só observava de longe. Depois começou a se sentar nos degraus, a uns metros dela. Então, aos poucos, foi chegando mais perto. Laura não forçava conversa. Apenas trabalhava cantarolando baixinho, contava histórias do sertão que a avó lhe contara, falava das nuvens que passavam. "Olha aquela ali, Pedro, parece um cavalo galopando. Tá vendo?" E um dia, o milagre pequeno aconteceu. Pedro pegou uma linha de costura que tinha caído no chão e entregou para ela. "Obrigada, meu anjo", Laura disse, os olhos brilhando. E Pedro esboçou algo que quase parecia um sorriso. João viu a cena de longe, encostado no batente da porta, e Laura jurou que viu lágrimas nos olhos dele. À noite, quando Pedro já dormia, João às vezes sentava na varanda com Laura, fumando um cigarro de palha, olhando as estrelas enormes do sertão. No começo ficavam em silêncio. Depois, ele começou a falar. "Minha mulher, Clarice, era boa moça. Rimos, trabalhadora, mas o parto foi complicado. A parteira não deu conta. Quando conseguimos levar ela para o médico na cidade, já era tarde demais." Sua voz era um fio de dor. Pedro viu tudo. O sangue, o desespero, ela pedindo por Deus. Ele tinha 7 anos, nunca mais falou. Laura ouvia sem julgar, apenas assentindo. "Às vezes, a dor é grande demais para as palavras, seu João. Às vezes, a gente precisa de tempo." Ele olhou para ela com aqueles olhos fundos e tristes. "A senhora entende essas coisas, né, dona Laura? A senhora também já sofreu muito." Não era pergunta, era constatação. Laura assentiu devagar. "Sofri, mas estou aprendendo que sofrimento não precisa ser o fim da história. Pode ser só um capítulo ruim." João ficou em silêncio por um longo tempo, e então disse baixinho: "A senhora é diferente de qualquer mulher que já conheci." Laura sentiu o rosto esquentar e mudou de assunto rapidamente. Mas naquela noite, sozinha no quarto, seu coração batia diferente. As semanas viraram um mês. Maio chegou trazendo as primeiras chuvas esparsas, que molhavam a terra ressecada e enchiam o ar de cheiro de barro molhado. A fazenda ganhava vida nova. Laura aprendeu a rotina do sertão, o mugido do gado ao amanhecer, o tropel dos cavalos, os vaqueiros gritando no curral, o cheiro de couro e suor. Aprendeu que João era respeitado na região, um homem justo que pagava bem seus trabalhadores e ajudava os vizinhos nas secas. "O patrão João é homem de palavra", dizia tia Madalena com orgulho.
Pedro começou a seguir Laura pela casa. Às vezes sentava no chão, ao lado da cadeira dela enquanto ela costurava. Outras vezes trazia pedrinhas coloridas que encontrava no rio e colocava no colo dela como presentes silenciosos. Laura guardava cada uma como se fosse tesouro. Mas foi numa tarde de junho, quando o céu carregou pesado e as primeiras trovoadas anunciavam chuva grande, que algo aconteceu. Pedro estava brincando no terreiro quando o trovão rachou o céu. O menino se encolheu, gritou sem som, os olhos arregalados de terror. Era igual ao dia em que a mãe morreu, uma tarde de tempestade. Laura rodou a cadeira até ele o mais rápido que conseguiu, abriu os braços e Pedro correu e se jogou neles, tremendo todo, chorando em silêncio. "Tô aqui, meu bem, tô aqui. Não vai acontecer nada de ruim. Eu prometo." E segurou o menino com força enquanto a chuva começava a cair pesada, lavando o sertão e, aos poucos, lavando também as feridas antigas daquele coração machucado. João chegou correndo do curral, molhado até os ossos, e encontrou os dois ali abraçados debaixo da chuva. E naquele momento, olhando para aquela cena, algo mudou dentro dele. Mas o que nenhum deles sabia era que em poucos dias uma tempestade muito pior que aquela ia chegar, e que Laura ia ter que fazer uma escolha que mudaria tudo para sempre. Julho trouxe as chuvas verdadeiras para o sertão do Pajeú, aquelas que enchiam o rio e pintavam tudo de verde esperança. A fazenda respirava vida nova, e com ela, Laura também. Fazia 3 meses que chegara naquele lugar como uma rejeitada, mandada embora pela própria família, e agora era Dona Laura, a mulher que cuidava da casa de João Pereira, com mão firme e coração cheio. As mudanças eram visíveis em tudo. Pedro agora seguia Laura pela casa como um cachorrinho fiel, sentava no chão ao lado da cadeira dela enquanto ela costurava, e às vezes, nos momentos de coragem, encostava a cabecinha no joelho dela. Ainda não falava, mas seus olhos diziam tudo que a boca calada não conseguia. E João era o mistério que deixava o coração de Laura disparado sem aviso. O homem continuava sério, trabalhador, acordando antes do sol e voltando para casa coberto de poeira e suor, depois de longas horas na lida com o gado. Mas alguma coisa tinha mudado no jeito que ele olhava para ela. Não era mais só respeito ou gratidão. Era algo mais profundo, mais perigoso, que fazia Laura sentir um calor estranho subir pelo peito toda vez que os olhos deles se encontravam por acaso. Foi numa tarde de céu carregado que tudo começou a mudar de verdade. Laura estava na cozinha, ajudando tia Madalena a preparar o jantar, quando ouviu o barulho de cascos de cavalo chegando apressado. João entrou pela porta dos fundos, molhado da chuva fina que começava a cair, o rosto marcado de preocupação. "Dona Laura, preciso ir até a fazenda do seu Geraldo, do outro lado do rio. A vaca dele está tendo cria difícil e ele mandou chamar. Vou demorar, talvez volte só de madrugada." Laura assentiu, limpando as mãos no avental. "Vá tranquilo, seu João. Eu cuido de tudo aqui." Ele ficou parado ali, pingando água no chão de tijoleira, os olhos fixos nela de um jeito que fez o coração dela pular uma batida. A senhora tem cuidado de tudo mesmo, Dona Laura. Da casa, do Pedro, de mim." A voz saiu rouca, carregada de uma emoção que ele tentava esconder. "Às vezes eu fico pensando como foi que eu vivi tanto tempo sem a senhora aqui." Laura sentiu o rosto esquentar, a garganta apertar. "Eu só faço o que qualquer um faria, seu João." Ele deu 2 passos à frente, chegando tão perto que ela conseguia ver as gotinhas de chuva presas nos cílios escuros dele, sentir o cheiro de terra molhada e couro que vinha do corpo forte. "Não, moça, a senhora faz muito mais que isso. A senhora me faz lembrar que ainda sou um homem, não só um vaqueiro." E antes que Laura pudesse responder, ele saiu apressado, deixando-a ali com o coração batendo descompassado e os olhos ardendo de lágrimas que não sabia se eram de alegria ou de medo. A noite caiu pesada, com chuva torrencial que tamborilava no telhado e transformava o terreiro num mar de lama. Pedro jantou pouco
inquieto com a tempestade e a ausência do pai. Laura o levou para o quarto, contou histórias até ele dormir e ficou ali, sentada na cadeira ao lado da cama, ouvindo a respiração tranquila do menino e o barulho da chuva lá fora. Tia Madalena já tinha ido dormir na casinha dos fundos, e Laura ficou sozinha, na sala grande, iluminada apenas pelo lampião de querosene que balançava sombras nas paredes de taipa. O vento uivava nas frestas, e de vez em quando um trovão sacudia a casa inteira. Laura tentava costurar para passar o tempo, mas as mãos tremiam e a cabeça estava cheia das palavras de João. A senhora me faz lembrar que ainda sou um homem. O que ele quis dizer com aquilo? Seria possível que ele sentisse por ela o que ela estava começando a sentir por ele? Não podia ser. Ela era aleijada, rejeitada, a filha que a própria família jogou fora como traste velho. Que homem como João, forte, trabalhador, respeitado, ia querer uma mulher assim? Mas o jeito que ele olhava para ela, Deus do céu, aquele olhar mexia com ela de um jeito que nunca tinha sentido antes. Era quase meia-noite quando ouviu o barulho dos cascos do cavalo chegando. Laura rodou a cadeira até a janela e viu João descendo do animal, encharcado até os ossos, cambaleando de cansaço. Ela foi até a porta e abriu. Seu João! Entre logo, o senhor tá gelado! Ele entrou pingando água, os olhos vermelhos de cansaço, o corpo tremendo. Consegui salvar a vaca e a cria, mas o rio tá subindo perigoso. Quase não consegui atravessar. Laura pegou uma toalha que tia Madalena deixara perto do fogão a lenha e estendeu para ele. Se seque, vou esquentar um café. Enquanto ela mexia no fogão, sentiu João parado atrás dela. O silêncio pesado entre eles mais forte que o barulho da chuva. Dona Laura, ele disse baixinho, a voz rouca, eu preciso falar uma coisa que tá me sufocando por dentro faz tempo. Laura virou a cadeira devagar, o coração disparado. Fale, seu João. Ele se ajoelhou no chão, ficando na altura dela, os olhos castanhos fixos nos dela com uma intensidade que queimava. Eu sei que a senhora veio para cá mandada, que não escolheu essa vida. Sei que talvez nem queira ficar quando tiver a chance de ir embora. Mas eu preciso que saiba que a senhora mudou tudo aqui. Trouxe vida para essa casa morta. Trouxe luz para o meu filho. E trouxe paz para o meu coração que eu achei que tinha morrido junto com Clarice. As lágrimas escorriam pelo rosto de Laura sem que ela percebesse. Seu João, Deixa eu terminar, moça. Eu não sou homem de palavras bonitas. Sou bruto, ignorante. Só sei trabalhar e cuidar do que é meu. Mas a senhora eu quero cuidar de um jeito diferente. Quero te dar tudo que não teve. Quero fazer a senhora feliz. Será que algum dia você poderia olhar para mim e ver um homem de verdade, não só o patrão? Laura estendeu a mão trêmula e tocou o rosto molhado dele, sentindo a barba por fazer áspera na palma. Eu já vejo, João. Já vejo faz tempo. E tenho medo porque nunca ninguém me olhou do jeito que você olha. Nunca ninguém me fez sentir que eu valho alguma coisa. João segurou a mão dela contra o rosto, fechou os olhos e Laura viu uma lágrima solitária escorrer. Você vale tudo, Laura. Tudo. E naquele momento, debaixo da chuva que lavava o sertão, no silêncio daquela cozinha iluminada por lampião, algo nasceu entre eles que era maior que palavras, maior que medo, maior que qualquer coisa que tivessem vivido antes. Mas nenhum dos dois sabia que em apenas 3 dias, uma enchente devastadora ia testar esse amor recém-nascido de um jeito que nunca imaginaram. E que Laura ia descobrir em si uma força que nem ela sabia que tinha. Os 3 dias que seguiram àquela noite de confissões foram os mais estranhos e bonitos da vida de Laura. João continuava trabalhando duro na lida, mas agora, quando voltava para casa, sentava ao lado dela na varanda e segurava sua mão, sem dizer nada, apenas olhando o pôr do sol tingir o sertão de laranja e vermelho. Pedro percebia a mudança no ar, o jeito que o pai olhava para Laura, e sorria aquele sorriso tímido que ainda não vinha acompanhado de palavras, mas que valia mais que 1000 promessas.
Tia Madalena, com aquela sabedoria de quem já viu muito da vida, apenas murmurava benções baixinho e preparava as comidas que Laura mais gostava. É bom ver essa casa com amor de novo, menina. Deus sabe que fazia falta. Mas o sertão, como qualquer mãe severa, não dá alegria sem cobrar o preço da provação. Na madrugada do terceiro dia, Laura acordou com um barulho estranho, um rumor grave e constante que vinha de longe. Levantou-se na cama, o coração acelerado sem saber por quê. Pela janela, viu que o céu estava carregado, negro como breu, com relâmpagos rasgando as nuvens a cada poucos segundos. A chuva não caía ainda, mas o ar estava pesado, elétrico, prenunciando tempestade das grandes. João bateu na porta do quarto. Dona Laura, acorda! O rio está subindo perigoso. As chuvas lá em cima na serra foram muito fortes e a água vem descendo. Preciso tirar o gado dos currais mais baixos antes que alague tudo. Havia urgência na voz dele, mas também preocupação. Laura vestiu-se rápido. Foi até a cozinha onde tia Madalena já tinha café pronto. Ô menina, eu tô com um pressentimento ruim no peito. Enchente no Pajeú não é brincadeira não. Já vi muita desgraça quando a água sobe demais. João tomou o café em pé, apressado, chamando os vaqueiros que dormiam nas casas dos trabalhadores. Zé, Toinho, vamos! Precisa levar o gado pro pasto alto! Rápido! Os homens correram pro curral, montando cavalos, gritando, tocando o gado assustado. Laura saiu para a varanda e viu a cena iluminada pelos relâmpagos. Dezenas de bois correndo, os vaqueiros gritando, o vento começando a soprar forte, trazendo as primeiras gotas grossas de chuva. João! Ela gritou. Onde está Pedro? João parou, olhou ao redor, os olhos arregalados. Ele estava dormindo. Vai ver, acordou com o barulho e... Ele não está no quarto! Tia Madalena gritou da porta, a voz aguda de pânico. Procurei e não achei. O coração de Laura despencou. Pedro. O menino tinha medo de tempestade. Ficava apavorado com trovão. E agora estava solto numa noite de enchente. Ele deve ter fugido assustado, Laura gritou. Procura perto do rio. Ele gosta de brincar nas pedras. João ficou branco. O rio. A água subindo. Ele montou no cavalo e disparou na direção da margem, seguido por 2 vaqueiros. Laura rodou a cadeira desesperada, querendo ir junto, mas sabendo que não podia, presa naquele corpo que não obedecia. A impotência queimava mais que qualquer dor física. Tia Madalena segurava o lampião com mãos trêmulas, rezando baixinho. Santa Luzia, protege aquele menino, pelo amor de Deus. A chuva começou a cair com violência, uma cortina d'água que transformou o mundo em borrão cinza. Laura ficou na varanda, molhando-se, gritando, Pedro, Pedro! Mas sua voz se perdia no rugido da tempestade. De repente, viu as tochas dos vaqueiros lá embaixo, perto do rio, e ouviu o grito que partiu seu coração em 1000 pedaços. Achei ele, tá agarrado numa pedra no meio da correnteza, a água tá levando. Não podia ser. Laura sentiu algo se partir dentro dela, uma dor tão profunda que era física. Aquele menino que ela aprendera a amar como filho, que segurava sua mão nos pesadelos, que finalmente estava começando a sorrir de novo, não podia morrer assim. Não podia. João estava gritando ordens, tentando entrar na água, mas a correnteza era forte demais, perigosa, capaz de arrastar até cavalos. Pai, pai, era a voz de Pedro. A primeira palavra que o menino falava em 3 anos, e era um grito de terror. João tentou avançar, mas o cavalo empacou, assustado com a força da água. Meu filho, segura firme, pai vai te salvar. Laura viu tudo dali de cima, iluminada pelos relâmpagos. Pedro agarrado a uma pedra grande no meio do rio furioso, a água batendo nele, tentando arrancá-lo. João desesperado na margem, os vaqueiros segurando cordas, tentando achar um jeito. E ela ali presa, inútil, a filha aleijada que não servia para nada. Foi então que algo aconteceu. Uma memória antiga enterrada fundo na infância. A voz da avó curandeira, aquela que morreu quando Laura tinha 12 anos. Menina, guarda bem o que vou te contar.
Existe uma erva rara, que só nasce nas pedras perto de rio, quando a lua está cheia e a chuva lava a terra. Chama-se erva da bênção. Ela cura feridas que médico não alcança, acalma o que está agitado. E dizem os antigos que até milagre pode fazer se a pessoa tiver fé verdadeira e necessidade maior que o medo. Laura nunca tinha dado importância àquela história. Mas agora, olhando para aquele rio, para aquelas pedras onde Pedro se agarrava, sentiu algo pulsar dentro dela, uma certeza louca, impossível. "Tia Madalena", ela gritou, "me leva até a beira do rio, agora!" A velha olhou para ela como se tivesse enlouquecido. "Menina, tu não pode, a enchente te leva, me leva!" Laura gritou com uma autoridade que nunca teve antes. "Eu sei como salvar ele. Me leva pelo amor de Deus." Tia Madalena, vendo algo no olhar de Laura que ela não conseguia explicar, chamou um vaqueiro que tinha ficado para trás. "Zé das Dores, carrega a moça até a beira, rápido!" O homem pegou Laura no colo e correu pela chuva torrencial, descendo para o rio, chegando onde João estava desesperado. "Laura, que tu faz aqui?" João gritou, mas Laura não respondeu. Olhava fixo para a água, para as pedras, procurando, e então viu um brilho verde fraco nas pedras perto da margem, quase escondido pela água. A erva da bênção. "João!" ela gritou. "Pega aquela erva ali, a verde brilhante, rápido!" Ele olhou sem entender, mas obedeceu, confiando nela mesmo sem saber por quê. Arrancou a planta, trouxe para Laura. Ela pegou com mãos trêmulas, cheirou, reconheceu. Era ela. "Masca isso e cospe na água na direção dele. Faz o que eu tô mandando." Mas naquele momento, Pedro soltou um grito e a pedra onde se agarrava começou a ceder sob a força da correnteza e Laura soube que tinha apenas segundos antes de perder aquele menino para sempre. O tempo pareceu parar naquele instante. A pedra onde Pedro se agarrava rachou sob a força brutal da enchente. O menino soltou um grito desesperado e seus dedinhos começaram a escorregar. João berrou de desespero, tentando entrar na água, mas a correnteza era forte demais, mortal, capaz de arrastar até um homem do tamanho dele. Os vaqueiros gritavam, tia Madalena rezava aos prantos, e Laura, sentada ali na cadeira de rodas encharcada de chuva, segurava a erva da benção nas mãos trêmulas e sentiu algo explodir dentro do peito. Não era pensamento. Era puro instinto, fé antiga, a voz da avó curandeira ecoando de um tempo que já não existia mais. Quando a necessidade é maior que o medo, a erva responde à alma, não ao corpo. Laura mastigou a erva com força, sentindo o gosto amargo e forte queimar a língua, e cuspiu na direção da água, gritando palavras que não sabia de onde vinham, palavras antigas que a avó dizia nas curas. Pela fé dos antigos, pela força da terra, pela bênção das águas, proteja essa criança. E então aconteceu. A água ao redor de Pedro pareceu acalmar por um segundo. Apenas um segundo, como se uma mão invisível tivesse segurado a correnteza. Pedro agarrou-se de novo à pedra, os olhos arregalados, mas não seria suficiente. A água voltou com mais força ainda e a pedra começou a se desprender do leito do rio. Foi nesse momento que Laura sentiu. Uma dor aguda, queimante, rasgando suas pernas mortas fazia 10 anos. Uma dor que era ao mesmo tempo agonia e vida voltando, onde não havia mais nada. Ela olhou para baixo, incrédula, e viu seus dedos dos pés se mexerem. Apenas um tremor, um espasmo pequeno, mas real. "Meu Deus!" ela sussurrou, as lágrimas misturadas com a chuva. "Meu Deus do céu!" Mas não tinha tempo para milagres agora. Pedro estava sendo levado. Laura se jogou da cadeira de rodas, caindo de bruços na lama da margem. "Laura!" João gritou, horrorizado. "O que tu tá fazendo?" Mas Laura não respondeu. Começou a se arrastar, usando os braços, as unhas cravando na terra encharcada em direção ao rio. E então, com um esforço sobre-humano, dobrou um joelho. Depois o outro. Não era andar, não era ficar em pé, mas era movimento,
Era força onde não havia nada, e era tudo o que ela precisava. Rastejando como um bicho ferido, mas determinado, Laura chegou na beira da água. Pegou a corda que um vaqueiro deixara cair e, com uma força que não sabia que tinha, jogou na direção de Pedro. "Pega, meu filho! Pega a corda!" A corda voou pela chuva, atravessou a distância impossível como se tivesse vida própria e caiu exatamente nas mãos de Pedro. O menino agarrou com desespero. "Puxa!" Laura gritou para os vaqueiros. "Puxa agora!" João e 2 homens puxaram a corda com toda a força, e Laura segurou também, deitada na lama, as pernas tremendo de dor e esforço, mas segurando, puxando, usando cada músculo do corpo que não funcionava direito, mas que agora, naquele momento de necessidade extrema, respondia à vontade de ferro do seu coração. Pedro foi arrastado pela água, bateu em pedras, engoliu o rio, mas a corda segurou. Centímetro por centímetro, os homens o puxaram de volta para a margem, até que finalmente João conseguiu agarrá-lo e arrancá-lo da água, caindo de joelhos na lama, abraçando o filho que tossia e chorava, mas estava vivo. Meu filho, graças a Deus!" João chorava sem vergonha, apertando Pedro contra o peito. O menino agarrava-se ao pai, tremendo todo, repetindo pela primeira vez em 3 anos: "Pai, pai, pai!" Laura desmaiou ali mesmo, na beira do rio. A dor nas pernas insuportável, mas o coração em paz. Quando acordou, estava de volta na casa, na sua cama, coberta por lençóis secos. Tia Madalena estava sentada ao lado, os olhos vermelhos de choro. "Menina, tu deu um susto na gente. Ficou desmaiada quase 2 horas. Laura tentou se sentar, sentindo cada músculo do corpo doer. "Pedro? Onde está Pedro?" "Tá bem, dormindo no quarto dele." O doutor da cidade veio e examinou. Disse que foi milagre puro ele não ter se afogado. Tia Madalena segurou a mão de Laura, a voz trêmula. "Mas o milagre maior foi o que você fez, menina. Eu vi, todo mundo viu. Você se arrastou, moveu as pernas, jogou aquela corda. Como foi possível?" Laura olhou para as próprias pernas embaixo do lençol. Tentou movê-las. Um tremor leve, nada mais. A força tinha ido embora com o desmaio. "Não sei, tia Madalena. Foi a erva que minha avó me ensinou. E foi a necessidade maior que o medo." João entrou no quarto naquele momento, os olhos fundos, cheios de uma emoção que ele não conseguia esconder. Sentou na beirada da cama, pegou a mão de Laura e a levou até os lábios, beijando com uma reverência que partiu o coração dela. "Você salvou meu filho, Laura. Salvou usando algo que eu não entendo, algo que parece coisa dos antigos, mas que eu vi com meus próprios olhos. Você se moveu, vi suas pernas dobrarem, vi você rastejar." "Como?" Laura acariciou o rosto dele, sentindo a barba molhada, as lágrimas que ele tentava esconder. "A erva da bênção tem poder quando a fé é verdadeira e a necessidade é grande, João. Minha avó me ensinou isso quando eu era pequena, mas eu nunca acreditei de verdade. Até hoje." Ela olhou para a janela, onde o dia começava a amanhecer depois da noite terrível, o céu clareando sobre o sertão lavado pela chuva. "Mas o poder não é meu para sempre. Foi emprestado para salvar Pedro. Minhas pernas já não respondem mais." João apertou a mão dela. "Não importa, Laura. Você é a mulher mais forte que já conheci. Com pernas ou sem, você é inteira. Você é perfeita." E naquele momento, Pedro apareceu na porta, enrolado num cobertor, os olhos ainda assustados, mas buscando Laura. Ela abriu os braços e o menino correu, jogou-se nela e disse com voz rouca, mas clara: "Obrigado, mãe Laura. Você me salvou." Laura abraçou aquela criança como se fosse sua, chorando de alegria e alívio, e sentiu que finalmente tinha encontrado seu lugar no mundo. Mas o que nenhum deles sabia era que a erva da bênção guardava mais segredos e que em poucas semanas uma crise ainda maior ia exigir que Laura descobrisse todo o poder antigo que a avó lhe deixara de herança.
Um segredo capaz de salvar não apenas uma vida, mas toda a fazenda e até mesmo a família que a rejeitou. 3 semanas depois da enchente, Pedro olhou para Laura e disse as palavras que mudaram tudo. Quando eu crescer, quero me casar com alguém igual a você. Se inscreva no canal para não perder essas histórias emocionantes de superação e virada de chave. Agosto chegou trazendo o sertão em sua face mais dura, com sol escaldante e poeira vermelha que cobria tudo. Mas dentro da fazenda de João Pereira, o clima era de renascimento. Pedro não parava de falar. Era como se 3 anos de silêncio tivessem represado um rio de palavras que agora jorrava sem parar. Mãe Laura, olha o passarinho ali. Pai, posso ir com você no curral? Tia Madalena, a senhora faz bolo hoje? Cada palavra era um milagre que fazia os olhos de João brilharem de emoção e o coração de Laura transbordar de alegria. O menino seguia Laura pela casa como uma sombra. Ajudava a descascar batatas, contava histórias inventadas, ria de tudo. Era como se tivesse recuperado não só a voz, mas a infância roubada pelo trauma. À noite, antes de dormir, ainda pedia para Laura sentar ao lado da cama e segurar sua mão, mas agora conversava até o sono vir. Mãe Laura, você é mágica mesmo, né? Porque você me salvou da água e fez eu voltar a falar. Laura acariciava os cabelos dele, o coração apertado de ternura. Não sou mágica, meu filho. Foi Deus e a força do amor que a gente tem um pelo outro. Pedro pensava sério e então dizia com aquela sinceridade crua das crianças: quando eu crescer, quero me casar com alguém igual a você. E Laura ria com lágrimas nos olhos, beijava a testa dele e dizia: então procura alguém que te ame de verdade, não importa o que aconteça. João e Laura ainda não tinham conversado direito sobre aquela noite na cozinha, sobre as palavras que ele disse, sobre o que estava nascendo entre eles. Mas não precisavam. O amor estava ali, visível em cada olhar, em cada gesto pequeno, no jeito que João construiu uma mesinha baixa na varanda, especialmente para Laura costurar com mais conforto. No jeito que Laura deixava o café do jeito que ele gostava, bem forte e quente, mesmo antes dele acordar. No jeito que os dedos dele se tocavam quando passavam a manteiga um para o outro no café da manhã e ficavam assim por segundos a mais do que o necessário. No jeito que João voltava do curral coberto de poeira e procurava Laura com os olhos antes de qualquer outra coisa e respirava aliviado quando a via ali, como se precisasse confirmar que ela não tinha ido embora. Tia Madalena observava tudo com um sorriso de quem sabia, de quem já tinha visto amor verdadeiro antes, e reconhecia quando via de novo. Oh meu Deus, obrigada por trazer essa menina para cá. Obrigada por trazer vida de volta para essa casa, rezava baixinho enquanto mexia as panelas no fogão a lenha. Foi numa tarde de calor sufocante que João pediu para Laura ir com ele dar uma volta pela fazenda. Quero te mostrar uma coisa. Ele a carregou no colo até a carroça, colocou a cadeira de rodas atrás e guiou os cavalos até um lugar afastado, perto de um açude pequeno que tinha sobrado da enchente. Ali, debaixo de um juazeiro frondoso que dava sombra generosa, ele parou. Desceu, pegou Laura no colo de novo e a sentou na cadeira, de frente para o açude onde a água refletia o céu azul infinito. É aqui, ele disse, a voz rouca de emoção. Foi aqui que eu pedi Clarice em casamento, faz tantos anos. Foi aqui que eu jurei que nunca mais ia amar ninguém quando ela morreu. Laura sentiu o coração disparar, sem saber o que dizer. João se ajoelhou na frente dela. Pegou as 2 mãos dela nas suas, aquelas mãos grandes e calejadas de vaqueiro que tremiam de nervosismo. Mas eu estava errado, Laura, porque o amor não morre quando a gente perde alguém. Ele fica guardado esperando a pessoa certa para despertar de novo. Os olhos dele brilhavam com lágrimas contidas. E você é essa pessoa. Você que chegou aqui mandada, rejeitada, achando que não valia nada. Você que salvou meu filho, que trouxe luz para essa casa, que me fez lembrar como é bom acordar todo dia, sabendo que tem alguém esperando. Laura chorava sem parar, as lágrimas escorrendo quentes pelo rosto. João,
Deixa eu terminar, moça. Ele apertou as mãos dela. Eu sei que a gente não teve tempo ainda. Sei que mal conversamos sobre o que sentimos. Mas eu tô cansado de esperar, Laura. A vida no sertão ensina que a gente não pode desperdiçar tempo quando encontra algo de verdade. Então eu tô te pedindo agora, casa comigo. De verdade. Não porque eu preciso de alguém para cuidar da casa ou do menino, mas porque eu te amo. Amo do jeito que você é, com suas pernas que não andam, com sua força que é maior que a de qualquer homem que conheço, com seu coração enorme que cabe todo mundo dentro. Laura soluçava, o peito estourando de uma felicidade que nunca imaginou poder sentir. Eu também te amo, João. Amo desde aquele dia que você me olhou na estação e não viu uma aleijada, viu uma pessoa. Amo desde a primeira vez que você segurou minha mão e eu senti que tinha achado meu lugar no mundo. João puxou-a para um abraço apertado, o rosto enterrado no pescoço dela, os dois chorando e rindo ao mesmo tempo. Então é sim? Ele perguntou com voz embargada. É sim, Laura respondeu. 1000 vezes sim. Eles ficaram ali abraçados por tempo que pareceu eterno e ao mesmo tempo curto demais, o sertão imenso ao redor, o açude refletindo o céu, o juazeiro sussurrando com o vento. E quando finalmente se separaram, João beijou a testa de Laura com tanta reverência que ela sentiu que aquele beijo valia mais que qualquer promessa de casamento. No caminho de volta para casa, os dois em silêncio, mas de mãos dadas, Laura sentiu uma paz profunda. Tinha encontrado seu lugar, tinha encontrado amor verdadeiro, tinha encontrado família. Mas quando a carroça se aproximou da casa e viram a movimentação estranha no terreiro, cavalos desconhecidos amarrados, vozes alteradas, o coração de Laura gelou. Tia Madalena correu ao encontro deles, o rosto pálido de susto. Ô patrão João! Tem gente da Bahia aqui procurando a dona Laura. É a família dela. E eles vieram trazendo notícia ruim e pedindo ajuda. Laura sentiu o mundo girar. Sua família, aqui. As mesmas pessoas que a jogaram fora como traste velho, agora estavam ali. E o que será que queriam? João olhou para ela com preocupação, apertou sua mão e disse, seja o que for, a gente enfrenta junto. Mas o que nenhum dos dois imaginava era que a chegada daquela família ia revelar um segredo ainda maior sobre a erva da bênção. Um segredo que colocaria Laura diante da escolha mais difícil de sua vida, salvar quem a rejeitou ou deixar que colhessem o que plantaram. As irmãs que zombaram de Laura estavam ali, na varanda, mas agora eram elas que pediam de joelhos, e o motivo partiu o coração de Laura ao meio. Se inscreva no canal para não perder essas histórias emocionantes de superação e virada de chave. Laura desceu da carroça com João ao lado, o coração batendo descompassado. Ali, paradas na varanda da fazenda, estavam as figuras que assombravam seus pesadelos. Sua mãe, Dona Zélia, mais velha e curvada, suas irmãs Camila e Beatriz, antes tão bonitas e vaidosas, agora magras e com olhos fundos de sofrimento. E seu pai, seu Antônio, com o chapéu nas mãos e a cabeça baixa de vergonha. A visão deles trouxe de volta todas as humilhações, todas as noites chorando sozinha, todas as palavras cruéis que ainda queimavam na memória. João sentiu Laura tremer ao lado dele e segurou sua mão com força. Quer que eu mande eles embora? Ele sussurrou, a voz dura de proteção. Laura respirou fundo, ergueu o queixo e disse, não, eu preciso ouvir o que vieram fazer aqui. Rodou a cadeira até a varanda e foi tia Madalena quem quebrou o silêncio constrangedor. Ô gente, entrem, vou trazer água para vocês. Mas Laura levantou a mão. Não precisa, tia Madalena, eles não vão demorar. Sua voz saiu fria, cortante como navalha, e Dona Zélia estremeceu. Laura, minha filha... A mãe começou, mas a voz falhou. Laura sentiu a raiva subir quente pelo peito. Filha? Agora sou filha? Quando me mandaram embora como um traste velho, eu era o quê? Um peso morto, não era? Camila deu um passo à frente, os olhos vermelhos de choro. Ela, que antes era tão bonita e orgulhosa, agora parecia uma sombra do que foi. Laura,
Você tem todo o direito de nos odiar. A gente foi cruel, desumano. A gente te tratou pior que cachorro na rua. A voz dela quebrou em soluço. Mas a gente veio aqui implorar sua ajuda porque não tem mais ninguém no mundo que possa salvar nosso pai. Laura gelou. O que aconteceu? Seu Antônio deu um passo à frente. E Laura viu que ele mancava, apoiado num cajado. O homem que era forte e trabalhador agora estava curvado, tremendo. Oh, minha filha, eu tô doente. Faz 3 meses que começou com uma ferida no pé que não sara. Os médicos dizem que é gangrena, que vão ter que cortar a perna se não melhorar logo. Ele engoliu seco, as lágrimas escorrendo pela cara enrugada. Mas o pior não é isso. A seca voltou para a região. Nossa roça morreu toda. O gado morreu de uma doença estranha que nenhum veterinário consegue curar. A gente perdeu tudo, Laura, tudo. E quando a gente estava no fundo do poço, sem ter nem o que comer, uma vizinha contou que você tinha salvado o filho do vaqueiro usando uma erva milagrosa da sua avó curandeira. Beatriz caiu de joelhos na frente de Laura, as mãos em prece. Por favor, Laura, a gente sabe que não merece, sabe que foi a pior família do mundo para você, mas pai tá morrendo. E a gente tá passando fome. Se você tiver essa erva, se souber usar ela, por favor, pelo amor de Deus, ajuda a gente. O silêncio que caiu foi pesado como chumbo. Laura olhou para aquelas 3 mulheres que a humilharam tanto, que riram da sua dor, que a mandaram embora sem uma lágrima, e agora estavam ali, de joelhos, implorando. A tentação de dizer não, de virar as costas e deixá-la sofrer como ela sofreu, era enorme, queimava como brasa viva. João se aproximou e sussurrou no ouvido dela. Você não deve nada para eles, Laura. Nada. Se quiser mandar embora, eu mando. Pedro apareceu na porta, curioso, e perguntou baixinho. Mãe Laura, quem são essas pessoas? Laura olhou para o menino, para o homem que amava, para a família que construiu ali no sertão, e então olhou de volta para as 3 mulheres ajoelhadas e para o pai apoiado no cajado. E lembrou das palavras da avó curandeira ditas há tantos anos. Menina, o poder de curar não é nosso, é emprestado pelo divino, e vem com uma condição, nunca negar ajuda a quem precisa de verdade, mesmo que seja seu inimigo. Porque no fim, a gente não cura o corpo, a gente cura a alma. Laura fechou os olhos, respirou fundo e sentiu algo se partir dentro dela. Não era fraqueza, era força de outro tipo, uma que ela não sabia que tinha. Levantem, ela disse a voz firme. Não precisa se ajoelhar para mim. Camila e Beatriz levantaram devagar, sem acreditar. Você vai ajudar a gente? Camila perguntou com voz trêmula. Laura olhou fundo nos olhos delas. Vou, mas não por vocês. Vou porque minha avó me ensinou que o amor tem que ser maior que a mágoa, e porque eu não quero carregar o peso de ter deixado alguém morrer quando eu podia salvar. Dona Zélia soltou um choro alto, correndo para abraçar Laura, mas João a segurou. Com licença, senhora. A dona Laura disse que vai ajudar, mas respeito é bom e todo mundo gosta. A mulher parou, envergonhada. Laura continuou, a voz tremendo de emoção contida. Mas eu preciso que vocês entendam uma coisa. Eu não sou mais aquela menina que vocês jogaram fora. Aqui, eu sou Dona Laura, esposa prometida de João Pereira, mãe de criação de Pedro, dona desta casa. E vocês vão me tratar com o respeito que nunca me deram. Seu Antônio assentiu, chorando. Sim, minha filha, você tem razão em tudo. Perdão, pelo amor de Deus, perdão por tudo. Laura sentiu as próprias lágrimas queimarem, mas não deixou cair. Ainda não. A erva da bênção que salvou Pedro é rara. Só nasce em lua cheia, perto de água corrente, e precisa ser colhida com fé verdadeira. E ela não cura tudo sozinha. Precisa de outras ervas que minha avó me ensinou e que eu guardei na memória sem nem saber que um dia ia precisar. Ela olhou para o pai, para a ferida feia no pé dele que já cheirava mal. Mas para curar a gangrena do pai e salvar o gado de vocês, vou precisar de muito mais que erva.
Vou precisar entrar numa memória profunda, num segredo que minha avó me contou só uma vez, quando eu era criança, e que eu achei que era só história. João franziu a testa, preocupado. Que segredo, Laura? Laura olhou para ele, para os olhos fundos e preocupados do homem que amava, e disse: minha avó não era só curandeira comum, João. Ela era guardiã de um conhecimento antigo, passado de geração em geração, desde os tempos dos índios que viviam aqui antes de nós. Existe uma erva mestra, a rainha de todas, que cura até o que parece impossível. Mas para encontrar ela, eu vou ter que ir num lugar perigoso, num ritual que pode me custar caro. Tia Madalena, que ouvia tudo da porta, arregalou os olhos e fez o sinal da cruz. Ô menina, sua avó falou da Gruta das Almas, a que fica lá na serra, onde dizem que os espíritos dos antigos vivem. Laura assentiu devagar. É lá, e eu preciso ir sozinha na próxima lua cheia, que é daqui a 3 dias. Mas o que nenhum deles sabia era que aquele ritual ia exigir de Laura não só coragem, mas um sacrifício que ela nunca imaginou. E que a escolha que teria que fazer lá dentro da gruta mudaria o destino de todos para sempre. Os 3 dias de espera pela lua cheia foram os mais tensos que a fazenda já viveu. Laura instalou a família da Bahia na casa dos trabalhadores, longe da casa principal, e deixou claro que não queria conversa além do necessário. Tia Madalena cuidava da ferida de seu Antônio com emplastros básicos, que ao menos controlavam a infecção, mas todos sabiam que era questão de tempo até a gangrena vencer. O homem passava os dias sentado na sombra, olhando de longe para a filha que ele rejeitou, querendo falar, mas não tendo coragem. Camila e Beatriz ajudavam na cozinha em silêncio, cabisbaixas, tão diferentes daquelas moças vaidosas e cruéis de meses atrás. A desgraça tinha quebrado o orgulho delas como a seca quebra a terra. Dona Zélia tentou se aproximar de Laura uma vez, estendendo a mão trêmula. Filha, eu sei que não tenho direito, mas... Laura cortou, a voz firme. A senhora tem razão, não tem direito. Eu vou ajudar porque minha avó me ensinou a ser melhor que a dor que me causaram. Mas perdão, isso ainda não sei se consigo dar. A mãe recuou, os olhos marejados, e não tentou mais. João estava diferente. Desde que soube do ritual, ficou sombrio, tenso, seguindo Laura pela casa com um olhar preocupado. Não gosto disso, Laura. Essa história de gruta, de espíritos antigos, de sacrifício, parece perigoso demais. Laura pegava a mão dele tentando acalmar. Eu preciso fazer isso, João. É a única forma de conseguir a erva mestra. Minha avó me contou que ela só cresce lá dentro, alimentada pela energia dos que já se foram. Ele apertava os dedos dela com força. E se algo der errado? E se você não voltar? Ela sorria, mas o sorriso não alcançava os olhos. Vou voltar, prometo. Pedro não entendia bem o que estava acontecendo, mas sentia a tensão no ar. Grudava em Laura o tempo todo, ajudava a preparar os poucos pertences que ela levaria. Uma trouxa com roupas simples, velas, fósforos, uma faca pequena, água e um caderninho velho onde a avó tinha escrito receitas de ervas em letra trêmula. Mãe Laura, você vai demorar? O menino perguntava com voz assustada. Só uma noite, meu amor. Quando o sol nascer eu volto. Mas a dúvida queimava no peito dela também. Na tarde do 3º dia, Laura pediu para ficar sozinha no quarto. Abriu o caderninho da avó, passou os dedos pelas páginas amareladas, lendo em voz baixa. A Gruta das Almas fica na Serra do Arapuá, onde a rocha forma uma boca negra que engole a lua. Lá dentro, o silêncio é tão grande que você ouve os pensamentos dos mortos. A erva mestra cresce no altar de pedra, no fundo da gruta, onde a água pinga do teto há 1000 anos. Mas para colher ela, você precisa pagar o preço. O que os espíritos vão cobrar ninguém sabe. Pode ser uma memória, pode ser um pedaço da sua alma, pode ser o que você mais ama. Só vá se a necessidade for maior que o medo. Laura fechou os olhos, o coração disparado. O que ela mais amava? João, Pedro, a vida que construiu ali. Seria esse o preço? Teria coragem de pagar?
Bateram na porta. Era seu pai, apoiado no cajado, o rosto marcado de dor e vergonha. Pode entrar? Ele pediu baixinho. Laura hesitou, mas assentiu. Seu Antônio entrou mancando, sentou na beirada da cama com dificuldade. Ficaram em silêncio por um tempo longo, o peso dos anos de mágoa entre eles. Eu vim pedir que não vá, ele disse finalmente, a voz quebrada. Vim pedir que deixe eu morrer, porque eu mereço. Não quero que você se arrisque por mim. Laura olhou para o homem que foi seu pai, agora velho e curvado, e sentiu algo estranho. Não era amor, ainda não, mas era uma pena profunda. Por que vocês fizeram aquilo comigo, pai? Por que me trataram como se eu não valesse nada? Seu Antônio começou a chorar, as lágrimas escorrendo pela cara enrugada. Porque eu sou covarde, menina. Porque sua mãe dizia que você era peso, que nunca ia arrumar marido, que ia morrer sozinha na nossa casa. E eu, fraco que sou, acreditei. Achei que estava fazendo o melhor para você mandando para cá, mas a verdade é que eu só queria me livrar do problema. A honestidade crua daquelas palavras partiu algo dentro de Laura. O senhor tem ideia do quanto isso doeu? Do quanto eu chorei, me sentindo inútil, querendo morrer? Ele soluçava. Tenho sim, porque depois que você foi embora, a casa ficou vazia. E eu percebi tarde demais que tinha jogado fora a única filha que tinha coração de verdade. As outras só pensam nelas. Mas você sempre foi forte, sempre foi especial. E eu fui cego demais para ver. Laura limpou as próprias lágrimas. Eu vou buscar a erva, pai. Mas não é para salvar o senhor da morte, é para me salvar da raiva que ainda carrego, porque enquanto eu te odiar, uma parte de mim vai continuar presa naquela casa na Bahia, naquela menina rejeitada, e eu não quero mais ser ela. Seu Antônio pegou a mão da filha, beijou-o com reverência. Perdão, minha filha, do fundo do meu coração podre, perdão. E saiu mancando, deixando Laura sozinha com suas lágrimas. A noite caiu e a lua cheia começou a subir, enorme e prateada, iluminando o sertão com luz fantasmagórica. João ajudou Laura a descer para a varanda, onde um cavalo estava selado, pronto. Ele ia levá-la até o pé da serra, depois ela subiria sozinha. Tia Madalena trouxe a trouxa, benzeu Laura 3 vezes, chorando. Volta, menina, pelo amor de Deus, volta. Pedro abraçou Laura com força. Eu te amo, mãe Laura, mais que tudo no mundo. Ela beijou a testa dele, o coração partido. Eu também te amo, meu filho. Cuida do teu pai para mim. João montou no cavalo, pegou Laura no colo e a colocou na frente dele, segurando-a firme contra o peito. Cavalgaram em silêncio pela estrada de terra, sob a lua enorme, até chegarem no pé da serra do Arapuá. Ali, João desceu, ajudou Laura a sentar numa pedra e se ajoelhou na frente dela. Laura, se você não voltar, eu vou buscar, nem que tenha que entrar no mundo dos mortos. Ela segurou o rosto dele, olhou fundo naqueles olhos cheios de amor e medo. Eu volto, porque agora eu tenho pelo que viver. Beijaram-se com desespero, como se fosse a última vez, as lágrimas de ambos se misturando. Então Laura começou a rastejar pela trilha íngreme, usando os braços, arrastando as pernas mortas, subindo centímetro por centímetro rumo à boca negra da gruta que se abria lá no alto. João ficou parado embaixo, vendo a mulher que amava desaparecer na escuridão da montanha, e pela primeira vez na vida de vaqueiro forte, caiu de joelhos e rezou como nunca tinha rezado antes. Mas o que nenhum dos dois sabia era que dentro daquela gruta, Laura ia encontrar não só a erva mestra, mas um segredo sobre sua própria avó que mudaria tudo o que ela acreditava saber, e que a escolha que teria que fazer lá dentro era entre salvar os outros ou salvar a si mesma. Dentro da gruta, Laura ouviu a voz da avó morta há anos. Menina, para salvar os outros, você vai ter que escolher o que mais dói. Se inscreva no canal para não perder essas histórias emocionantes de superação e virada de chave. A escuridão dentro da Gruta das Almas era diferente de qualquer coisa que Laura já tinha visto. Não era só a ausência de luz, era a presença de algo antigo, pesado,
que respirava junto com ela. O ar cheirava a terra molhada e tempo, aquele cheiro de lugar que existiu antes das pessoas e ia existir depois delas. Laura acendeu a vela que trazia na trouxa, e a chama pequena tremeu como se tivesse medo também. Rastejou pela pedra fria usando os braços, as pernas arrastando atrás, cada movimento ecoando nas paredes invisíveis ao redor. A gruta era enorme. Ela sentia pelo jeito que o som se perdia no vazio. Pingos d'água caíam do teto em algum lugar distante, marcando o tempo como um coração lento. "Avó", Laura sussurrou, a voz tremendo. "Se a senhora está aqui, me guia, porque eu tô com medo." E então aconteceu. Uma luz verde começou a brilhar lá no fundo, fraca, mas constante, como se as próprias pedras estivessem vivas. Laura se arrastou em direção àquela luz, o corpo doendo, o coração disparado, até chegar numa câmara enorme, onde o teto se abria deixando entrar a luz prateada da lua cheia. E ali, no centro, estava o altar de pedra que a avó tinha descrito. E crescendo em volta dele, brilhando com aquela luz verde impossível, estava a erva mestra. Mas Laura parou, o ar preso nos pulmões, porque sentada ao lado do altar, transparente como névoa, mas real como dor, estava sua avó. Maria das Dores, a curandeira, morta há 8 anos, mas ali presente com aquele mesmo rosto marcado e bondoso, aqueles mesmos olhos fundos, cheios de sabedoria antiga. "Vó", Laura chorou, mal acreditando. "É você mesmo." A aparição sorriu, aquele sorriso triste de quem sabe demais. "É eu, minha neta, ou o que sobrou de mim neste mundo esperando você chegar." A voz ecoava como se viesse de dentro da própria pedra. "Eu sabia que um dia você ia precisar vir aqui. Sabia desde que você nasceu que carregava o dom." Laura se arrastou mais perto, as lágrimas escorrendo. "Vó, eu não entendo nada. Essa erva, esse poder, o que é isso tudo? Por que a senhora nunca me contou direito?" A avó suspirou, um som de vento em caverna. "Porque o conhecimento tem preço, menina. E eu não queria que você pagasse se não precisasse." Ela apontou para a erva brilhante. "A erva mestra cura tudo que a medicina não alcança. Gangrena, doença de gado, até feridas da alma. Mas ela não é planta comum. Ela é portal, Laura. Portal entre este mundo e o outro. E para colher ela, você precisa deixar algo em troca." O coração de Laura gelou. "O quê? O que eu preciso deixar?" A avó olhou fundo nos olhos dela com uma tristeza infinita. "O que você mais ama, ou a memória de quem você mais ama. Essa é a lei antiga. Cura por cura, amor por amor." Laura sentiu o mundo desabar. Não, vó, por favor. Não pode ser isso." Mas a avó continuou, implacável como o destino. "Você pode escolher 3 caminhos, menina. Primeiro, pega a erva, salva teu pai e a fazenda deles, mas perde a memória de João e de Pedro. Vai esquecer que amou eles, vai esquecer tudo que viveu aqui. Vai acordar sem saber por que está neste lugar, e o amor vai ter ido embora do teu coração." A dor dessas palavras era física, cortava como faca. "Segundo caminho, deixa a erva aqui, volta para a fazenda. Guarda teu amor, mas deixa teu pai morrer e tua família da Bahia sofrer. E vai carregar essa culpa pro resto da vida." Laura soluçava. "E o terceiro?" A avó sorriu triste. "O terceiro é o mais difícil. Você pode oferecer não a memória do amor, mas a possibilidade dele. Pega a erva, salva todo mundo, mas suas pernas nunca mais vão se mover, nem em momento de necessidade extrema, como aconteceu na enchente. O milagre que começou ali vai ser enterrado aqui. Você vai ser aleijada pro resto da vida, sem chance de cura." Laura caiu de bruços na pedra, chorando com soluços que rasgavam o peito. Como escolher? Como arrancar o próprio coração e decidir qual pedaço perder? "Por que, vó? Por que tem que ser assim?" A avó se aproximou, passou a mão transparente pelo cabelo da neta e Laura sentiu um frio antigo, mas também um carinho profundo. "Porque o verdadeiro poder vem do sacrifício, menina. Não existe cura de graça. Tudo tem preço. Eu paguei o meu quando salvei uma aldeia inteira da febre amarela e perdi a visão de um olho.
Tua bisavó pagou quando salvou um rebanho da peste e perdeu a voz para sempre. Agora é tua vez de escolher o que você ama mais. A possibilidade de andar um dia ou a certeza de amar quem você ama agora. Laura ficou ali, deitada na pedra fria, a lua brilhando lá em cima através da abertura no teto, iluminando a erva mestra que brilhava verde esperança. E pensou em João, nos olhos dele cheios de amor, no jeito que segurava sua mão como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Pensou em Pedro, no sorriso tímido, nas mãozinhas segurando a dela nos pesadelos. Pensou na vida que construiu naquele sertão, onde finalmente era inteira, era amada, era alguém. E então pensou no pai, curvado de vergonha e dor, pedindo que ela não fosse. Nas irmãs quebradas pela desgraça, na mãe que nunca soube amar, mas que também era vítima da dureza da vida. E lembrou das palavras da avó, ditas há tanto tempo: o amor tem que ser maior que a mágoa. Limpou as lágrimas, respirou fundo e disse com voz firme: eu escolho o terceiro caminho, vó. Eu desisto da possibilidade de andar. Fico aleijada para sempre. Mas guardo o meu amor por João e por Pedro, e salvo minha família. A avó sorriu, e naquele sorriso havia orgulho e tristeza misturados. Você escolheu bem, minha neta. Escolheu como eu escolheria. Ela tocou a testa de Laura e um calor imenso atravessou o corpo da moça, descendo até as pernas, queimando, doendo, e então vazio. As pernas ficaram completamente mortas, frias, sem nenhuma sensação. O milagre tinha ido embora para sempre. Agora colhe a erva e leva também o conhecimento. A avó pegou a mão de Laura e colocou na testa dela, e de repente a mente de Laura se encheu de imagens. Receitas antigas, nomes de plantas, como preparar, como usar, segredos de cura passados de geração em geração. Tudo que a avó sabia agora estava nela. Laura colheu a erva mestra com mãos trêmulas, guardou no saquinho de pano e quando olhou de novo, a avó tinha desaparecido. Só ficou a voz, ecoando nas paredes da gruta. Vai, menina, vai salvar os teus e vive teu amor sem medo, porque amor verdadeiro vale qualquer sacrifício. Laura rastejou de volta pela gruta, o corpo exausto, a alma em paz. Quando saiu na luz do amanhecer, João estava ali, sentado numa pedra, a cabeça nas mãos, e quando viu ela, correu e a pegou no colo, chorando. Você voltou. Graças a Deus você voltou. Ela abraçou-o com força, sentindo o calor dele, o cheiro de suor e terra, tudo que era real e bom. Voltei e trouxe o que precisava. Na fazenda, Laura preparou o remédio com a erva mestra e as outras que a avó lhe ensinara. Passou na ferida do pai, e em 3 dias a gangrena tinha sumido como mágica. Preparou outro para o gado, e a doença foi embora. A chuva voltou para a região da Bahia, e a roça reviveu. Sua família tinha sido salva. Mas quando Pedro perguntou, esperançoso, Mãe Laura, suas pernas vão melhorar? Ela sorriu e disse, não, meu filho. Mas está tudo bem, porque eu tenho tudo o que preciso, vocês. Mas o que ninguém ainda sabia era que no dia seguinte ia chegar na fazenda o padre da cidade, convocado por João para realizar o casamento. E que naquele dia algo inesperado ia acontecer que ia fazer Laura chorar de um jeito que ela nunca chorou antes. No dia do casamento, quando o padre perguntou se Laura aceitava João, ela fez algo que ninguém esperava. Levantou da cadeira e caminhou até o altar. O dia amanheceu com o céu mais azul que Laura já tinha visto no sertão. Era domingo, e a fazenda estava enfeitada com flores de mandacaru e fitas brancas que tia Madalena tinha costurado durante a noite inteira. O padre da cidade tinha chegado na véspera, um homem velho e bondoso que benzeu a casa toda antes de dormir. A notícia do casamento tinha se espalhado, e vizinhos de fazendas ao redor começaram a chegar desde cedo, trazendo comida, música, alegria. Laura acordou com o coração disparado. Hoje era o dia em que se tornaria esposa de João Pereira,
oficialmente. Tia Madalena entrou no quarto trazendo o vestido que tinham conseguido na cidade. Simples, mas bonito, branco como nuvem, com renda nas mangas. "Oh, menina, você vai ficar linda!" A velha chorava enquanto ajudava Laura a se vestir. Do lado de fora, Laura ouvia a movimentação, as vozes, os risos. E ouvia também o silêncio constrangido da família da Bahia, que tinha ficado para a cerimônia a pedido dela. Seu pai já estava curado, a ferida cicatrizada como mágica. As irmãs e a mãe tinham voltado para a roça, mas retornaram para o casamento quando Laura mandou o recado. Não tinha perdoado completamente ainda, mas tinha dado o primeiro passo, o convite. Quando Laura saiu da casa na cadeira de rodas, usando o vestido branco, o cabelo solto enfeitado com flores, o terreiro inteiro ficou em silêncio. João estava parado perto do altar improvisado debaixo do juazeiro grande, usando roupa nova, o cabelo penteado, os olhos brilhando de emoção. Pedro, ao lado do pai, tinha um sorriso enorme e segurava as alianças numa almofadinha que tia Madalena tinha feito. O padre abriu o livro, começou a cerimônia com voz grave e solene. Laura rodou a cadeira pelo caminho entre as pessoas que se afastavam respeitosas, muitas chorando. Ela via tudo num borrão de emoção. Os vaqueiros de chapéu na mão, as mulheres com lenços nos olhos, tia Madalena soluçando sem parar. E lá no fundo, sua família. O pai apoiado no cajado, mas de pé, curado. A mãe com as mãos em prece. As irmãs com os olhos baixos de vergonha. Quando chegou perto de João, ele se ajoelhou para ficar na altura dela. Pegou sua mão e beijou com reverência. "Você tá linda demais, Laura. A mulher mais linda que já vi." Ela sorriu com lágrimas nos olhos. O padre começou a falar das obrigações do matrimônio, do amor que vence todas as dificuldades, da união abençoada por Deus. E então fez a pergunta: "Laura, você aceita João Pereira como seu legítimo esposo para amá-lo e respeitá-lo na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, até que a morte o separe?" Laura abriu a boca para dizer sim, mas de repente sentiu algo, um formigamento nas pernas. Um calor que começava nos pés e subia, diferente de tudo que tinha sentido antes. Olhou para baixo, incrédula. Seus dedos dos pés se mexiam. As pernas tremiam. "João", ela sussurrou, a voz trêmula. "Tá acontecendo algo." Ele olhou para ela sem entender. E então Laura, com os olhos arregalados de espanto e lágrimas escorrendo pelo rosto, apoiou as mãos nos braços da cadeira e começou a se levantar. O terreiro inteiro prendeu a respiração. Tia Madalena gritou: "Meu Deus do céu!" Pedro correu para segurar a mão dela. E Laura, centímetro por centímetro, com as pernas tremendo, mas obedecendo, ficou de pé. De pé pela primeira vez em 10 anos, sem ser momento de necessidade extrema, sem ser milagre emprestado. De pé porque o amor verdadeiro, o sacrifício que ela fez na gruta, tinha sido reconhecido pelos espíritos antigos, e o preço tinha sido devolvido. João segurou-a pela cintura, chorando sem vergonha. Como é possível?" Laura olhou para ele, para as pessoas ao redor, para o céu azul imenso, e entendeu. O amor verdadeiro move montanhas, João, e move pernas também. E então, apoiada nele, tremendo mas determinada, Laura deu o primeiro passo. Depois, o segundo. O terceiro. Caminhando devagar, insegura, mas caminhando, até ficar de pé na frente do padre, que chorava também e fazia o sinal da cruz repetidas vezes, murmurando: "Milagre, milagre de Deus." "Eu aceito", Laura disse com voz firme, olhando fundo nos olhos de João. "Aceito você como meu marido, meu companheiro, meu amor para sempre." João a beijou antes mesmo do padre terminar. Um beijo cheio de lágrimas e alegria e promessa de futuro. Pedro abraçou as pernas dos dois, chorando e rindo ao mesmo tempo. Mãe Laura andou, ela andou. O terreiro explodiu em gritos de alegria, palmas, choro, música. Tia Madalena caiu de joelhos agradecendo aos céus. Os vizinhos dançavam. Era festa, era milagre, era amor vencendo tudo. Laura procurou com os olhos e viu lá no fundo sua família.
O pai chorava apoiado no cajado. A mãe tinha as mãos no rosto, soluçando. Camila e Beatriz olhavam com os olhos arregalados de espanto e arrependimento. Laura se soltou de João por um instante, respirou fundo e caminhou até eles. A cada passo, o terreiro ficava mais silencioso, todos observando. Quando chegou na frente do pai, parou. Ele olhou para ela, para a filha que tinha jogado fora e que agora estava ali, de pé, radiante, vencedora. Pai, Laura disse, a voz trêmula, mas firme. Eu não esqueço o que fizeram comigo. Não esqueço a dor, a vergonha, a rejeição, mas também não quero carregar ódio para o resto da vida. Então eu perdoo, não porque vocês merecem, mas porque eu mereço a paz. Seu Antônio caiu de joelhos, agarrou as pernas da filha, chorando como criança. Perdão, minha filha, perdão por tudo. Você é a maior bênção que Deus me deu e eu fui cego demais para ver. Laura colocou a mão na cabeça dele, numa bênção silenciosa, e então olhou para as irmãs. Elas se aproximaram, tremendo. Laura, a gente não tem palavras, Camila disse, a voz quebrada. A gente foi monstro com você, e você nos salvou mesmo assim. Você é muito maior que a gente. Beatriz segurou a mão da irmã. A gente aprendeu, Laura. A desgraça ensinou. Perdão, se um dia puder. Laura assentiu devagar. Um dia, talvez. Por enquanto, fiquem bem, cuidem do pai e sejam pessoas melhores. Voltou para João, que a esperava com os braços abertos, e ele a pegou no colo e rodou com ela, rindo e chorando, enquanto o sertão inteiro celebrava. A festa durou até a noite, com comida farta, música de viola, dança no terreiro. Laura dançou pela primeira vez na vida nos braços de João, os dois movendo-se devagar sob as estrelas, enquanto Pedro dormia no colo de tia Madalena e o mundo inteiro parecia estar em paz. E quando finalmente ficaram sozinhos no quarto, João deitou Laura na cama com cuidado, beijou sua testa, suas mãos, seus pés que agora se moviam. Você é milagre, Laura, meu milagre. Ela sorriu, cansada, mas mais feliz do que nunca foi. Não, João. Nós somos o milagre, nós, juntos. E enquanto dormia nos braços do homem que amava, na casa que era sua, com o filho que escolheu criar, Laura soube que tinha encontrado o que sempre procurou. Um lugar onde era inteira, era amada, era suficiente. O sertão tinha sido duro, mas também tinha sido generoso. Tinha tirado suas pernas e devolvido. Tinha tirado sua família e dado outra. Tinha tirado a menina rejeitada e criado a mulher vitoriosa. E no fim, o amor tinha vencido tudo, como sempre vence, quando é verdadeiro. Fim.